Olá! Nesta videoaula nós vamos tratar do papel do cliente no desenvolvimento de software, tal como está colocado na questão 25 do ENAD 2014 do curso de Sistemas de Informação. Primeiro, seguindo o nosso roteiro de passos, nós vamos entender a contextualização da questão, em que contexto ela é colocada. E diz: no desenvolvimento de um certo produto de software, foi determinado que um dos requisitos do produto seria a exibição de informações em planilhas eletrônicas. Contudo, durante uma reunião de revisão, a equipe do projeto verificou que esse formato não facilitava a interpretação das informações e sugeriu que fosse construído um gráfico que permitiria a identificação mais rápida de informações importantes. Nós vamos ter que ver as perguntas para entender melhor a análise dessa questão. E aí as opções são muito parecidas: autorizar a equipe a implementar, solicitar a equipe que ignore, analisar o impacto de modificações. Como são alternativas muito parecidas, nós vamos fazer uma certa classificação aqui para facilitar a análise lógica. Então nós temos questão A e E: autorizar a equipe do projeto a implementar, sendo que em A ele diz implementa, mas registra essa mudança, e em E ele diz implementa e despreza essa mudança, não anota nada. Nessa aí tem dois erros aqui do gestor do projeto, né? Ele assume o papel de cliente fazendo a alteração e ainda diz não bota registro dessa mudança não. A opção C e a opção D é analisar o impacto da modificação, sendo que em C essa modificação será submetida para aprovação do cliente, independente se é uma modificação pequena ou grande. E em D, ele analisa o impacto também, mas somente se a alteração for muito grande, o impacto for muito grande, ele submete à aprovação do cliente. E por último, a opção B, que diz para a equipe, ignora essa questão, esquece essa ideia que vocês tiveram e vamos tocar para frente. Agora, nós já temos a ideia das alternativas e para a gente poder fazer uma análise, nós vamos recapitular um pouco da teoria. Por sinal, não é uma teoria vasta, né? Não existem capítulos de livros de engenharia de software falando do papel do cliente, do usuário. No entanto, os modelos de ciclo de vida prescrevem, dizem qual é o comportamento, qual é o papel daquele cliente, daquele usuário no ciclo, no modelo de ciclo de vida que está sendo escolhido. Começamos lá na década de 70 com o modelo cascata, né? Já um modelo morto, em que um papel chamado usuário estava reservado a quem ia definir os requisitos, né? Fazer a validação dos requisitos. Lá pela década de 80, vai aparecer o modelo espiral. Este é o espiral tradicional, mas tem também o espiral atualizado, o espiral com componentes, o espiral win-win. E agora nós vamos chamá-lo de cliente, porque estamos na época da qualidade total e a figura do cliente interno e externo passa a ser uma terminologia de negócios. E o usuário passou a ser, então, um termo pejorativo. Década de 90 vai aparecer a fábrica de software, o modelo é o RAD, né? Diversas equipes fazendo parte do projeto, e obviamente que a fábrica de software vai cobrar tudo e o cliente tem que ser consultado, se ele quer ou não aquela mudança, assim como todo novo requisito que ele solicitar será estimado, quantificado e apresentado para o cliente para ver se ele aceita, se ele paga, caso contrário não será realizado. Depois nós vamos para o RUP, né? O último dos preditivos, e aí os termos são cliente, mas também o stakeholder, o envolvido, o interessado, aquela figura que nasceu lá no espiral win-win, que significa todos os que estão envolvidos no projeto. Se o projeto der certo, stakeholders serão beneficiados. Se o projeto der errado, stakeholders não terão os benefícios do projeto. Mas também usuário-chave, também patrocinador. Saímos dos modelos prescritivos e vamos para o ágil, o Scrum. O Scrum vai chamar essa figura com um nome muito ilustre, né? Product Owner, PO, dono do produto.
E como dono do produto, ele tem diversas facilidades, requisitos, regalias, funções, que até então não eram tão claras. Mas cabe ao PO definir os requisitos do produto que vai compor o Product Backlog. Cabe ao PO tirar alguns requisitos do Product Backlog e colocar no Sprint Backlog para que seja quantificado e, se couber no Time Box, vai ser feito naquela sprint. E depois cabe ao PO validar se o deliverable, se o produto gerado daquela sprint é efetivamente um produto de valor, ou seja, se roda, se funciona, porque é com essa medição do progresso que o cliente vai entender quanto a equipe está sendo efetiva. Bom, o que o cliente queria? Em geral, o cliente queria um pneuzinho amarrado numa corda, no prazo certo, com o custo combinado, de preferência para ontem, mesmo que depois a gente fosse mexendo no pneuzinho. O que foi entregue para ele? Com muito atraso, algumas perfumarias foram incluídas, características essenciais podem ter sido omitidas, mas de qualquer forma não contém exatamente o que foi solicitado e, claro, que se tiver que pagar está acima do preço contratado. É esta opção de assumir que, em vez de mandar os números, nós devíamos mandar um gráfico porque era mais fácil de trabalhar. Mexemos nos requisitos, assumimos o papel de cliente e mais, quem me garante que o cliente não queria só os números para imputá-los num software tipo estatística, num software tipo matemática, onde ele ia gerar gráficos muito mais elaborados, gráficos fora de padrão, até fora dos padrões que eventualmente a tua biblioteca de programação tem. Esse é o risco que se corre mexendo nos requisitos e tentando explicar depois lá na frente, né, que o prazo não deu, que o custo está mais alto e coisa que o valha. Portanto, a única opção correta é analisar o impacto da modificação e submeter ao cliente. Ele pode querer ou não pelo custo, ele pode querer ou não porque não atende à necessidade dele. Não é com aquele gráfico pizza, coluna, etc., que vai resolver as análises dele. Ele quer sim a série de números para imputar num outro software. Opção C, questão resolvida. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.